Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Saída de Patrick do São Paulo tem conselho de Zubeldia após derrota para o Bragantino. Zubeldia deu conselho a Patrick. Com uma atuação tecnicamente baixa, o São Paulo foi derrotado neste último sábado, 8-1-0 diante do Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Dessa forma, em entrevista coletiva após a derrota em Bragança Paulista, Zubeldia revelou que o elenco do tricolor para a temporada 2025 ainda não está completamente definido e mencionou a possibilidade de algumas saídas. O treinador citou Patrick, Santilongo e o jovem Negruxi como jogadores com espaço limitado no time. Patrick, que terá que brigar pela posição com os recém-contratados Wendel e Enzo Dias, recebeu explicações detalhadas do técnico. Fala de Zubeldia para o lateral. Eu falei com o Patrick. Falei que trouxemos 2 laterais de experiência como Wendel e Dias para dar experiência à equipe. Cruzamentos, são muito importantes os laterais no futebol. Se Patrick está disposto a aprender, pode crescer vendo esses jogadores. Jogaram em equipes grandes. Para o juvenil existe esse caminho, melhorando através desses jogadores ou sair e buscar experiência fora, afirmou o técnico do tricolor paulista. Patrick foi multicampeão na base do tricolor. O jogador se destacou nas categorias de base do São Paulo, conquistando vários títulos importantes. Em 2016, venceu a Gotia Cup Sub-13 e a PIS Cup Sub-13, além de ganhar o Paulista Sub-15 e o Torneio Brasil-Japão Sub-15 em 2018. Em 2019 foi peça-chave na conquista da FAN Cup Sub-17 e do Paulista Sub-17, vencendo o Palmeiras na final. Em 2020 foi promovido ao time Sub-20 e participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, chamando a atenção do técnico Fernando Diniz, que o incluiu em algumas convocações, embora ainda sem estrear. Em 2021, o jogador fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil Sub-17 de 2020, sendo titular e um dos principais destaques. Nesse mesmo ano foi relacionado pelo técnico Hernan Crespo para alguns jogos do time profissional. Saída de Alan Franco do São Paulo ao Cruzeiro possui notícia confirmada e negociação é descartada. Novo rumor envolvendo o São Paulo FC. O mercado da bola segue aberto para as equipes reforçarem ou negociarem jogadores dos respectivos elencos. O São Paulo, após acertar com Cedric Wendel, fechou os trabalhos na atual janela de transferências, mas os rumores seguem. Nos últimos dias, pela mídia de Minas Gerais, surgiu um rumor envolvendo o interesse do Cruzeiro em Alan Franco, zagueiro do tricolor paulista. A Raposa está em busca de mais um zagueiro e o nome do argentino ganhou força após essa informação. Em 2025, Alan Franco disputou 3 partidas com a camisa do São Paulo. O defensor foi escalado entre os titulares contra Guarani, Corinthians e na derrota para o RB Bragantino, quando Zubeldia optou por uma escalação alternativa para descansar os titulares. Cruzeiro interessado em Alan Franco. Segundo informação divulgada pelo Jorge Nicola, o tricolor paulista não recebeu nenhuma sondagem pelo zagueiro de 28 anos. Por outro lado, nos bastidores do Cruzeiro, o nome de Alan Franco está descartado. Portanto, o atleta deve permanecer na equipe. A atual janela de transferências fica aberta até o dia 28 de fevereiro. Até o momento, a diretoria de Júlio Casares não demonstrou nenhum interesse em negociar o zagueiro. Entretanto, fica de olho na situação contratual. Alan Franco possui vínculo com o São Paulo FC até dezembro de 2025. Ou seja, a partir do 2 grau semestre, fica disponível para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Atualmente não surgiu informações sobre uma discussão de renovação com o tricolor paulista. Zubeldia e os zagueiros à disposição. No atual elenco, Zubeldia possui os seguintes zagueiros à disposição: Alan Franco, Ferraresi, Juan, Arboleda e Sabino. Todavia, o venezuelano é utilizado como lateral direito, foi titular no confronto com o RB Bragantino, em Bragança Paulista. Com a chegada de Cedric Soares, Ferraresi pode voltar a ser opção para a posição de zagueiro. Além dos reforços, a torcida são paulina espera que os atletas de Cotia recebam mais oportunidades ao longo da temporada de 2025. André Silva lamenta a derrota do São Paulo e pede reação imediata no Paulistão. São Paulo tropeça fora de casa e perde para o RB Bragantino. O RB Bragantino venceu o São Paulo por 1-0 neste sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo, disputado no Nabi Beixedid, contou com um tricolor modificado, que utilizou titulares apenas no segundo tempo.
Mesmo assim, a equipe não conseguiu evitar a derrota, definida com um gol de Matheus Fernandes. Apesar de jogar com um a mais durante toda a segunda etapa, o São Paulo encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. O Bragantino soube segurar a vantagem construída antes do intervalo e garantiu os 3 pontos. Com o resultado, o tricolor segue na liderança do Grupo C com 13 pontos. Agora, o São Paulo encara uma sequência de jogos em Brasília. Na segunda-feira, a equipe enfrenta a Inter de Limeira, às 21h30, em jogo adiado da primeira rodada. Já na quinta-feira, o duelo será contra o Velo Clube, também no Mané Garrincha. Time alternativo e frustração pelo resultado. Titular na derrota para o Bragantino, André Silva deixou o campo frustrado com o desempenho da equipe. Para o atacante, independentemente da escalação, o São Paulo deve sempre buscar a vitória e dar uma resposta rápida nos próximos compromissos. Em meio à maratona de jogos, o técnico Luiz Zubeldia optou por escalar um time reserva e utilizar alguns titulares apenas no segundo tempo. A estratégia visava preservar o elenco para a sequência do campeonato, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Não tem muito o que falar. Sabemos que era um jogo difícil e aqui não importa quem joga, importa que o São Paulo tem que ganhar. Seguir focado para no próximo jogo e já dar uma resposta. Agradecer aos torcedores que vieram, até Bragança Paulista, e saber que no próximo jogo São Paulo chega mais forte para buscar a vitória, afirmou André Silva. Dificuldades ofensivas e falta de efetividade. Mesmo com superioridade numérica durante toda a segunda etapa, após a expulsão de Juninho Capixaba, o São Paulo não conseguiu criar chances claras. A equipe encontrou dificuldades para furar a defesa do Bragantino e terminou o jogo sem acertar o gol de Cleiton. O resultado evidenciou a necessidade de ajustes no setor ofensivo, especialmente diante de adversários bem postados defensivamente. Com a sequência de partidas pela frente, o tricolor precisará melhorar sua criação de jogadas para voltar a vencer no Paulistão. São Paulo enfrentará Velo Clube em Brasília pelo Paulistão Viagem Longa. Líder do Grupo C do Campeonato Paulista, o São Paulo terá mais um encontro com sua torcida na capital federal. Em busca de manter a liderança da competição, o tricolor enfrentará o Velo Clube em Brasília na próxima quinta-feira, 13/2, às 21h30, na Arena BRB Mané Garrincha. A partida será apresentada pelo Metrópolis Esportes. O confronto será válido pela 9ª rodada do estadual, e os ingressos já estão à venda para o público geral desde o dia 5 de fevereiro, a partir das 18 horas, exclusivamente pelo site da bilheteria digital. A expectativa é de casa cheia para apoiar o São Paulo em mais um desafio longe do Morumbi IS. Segunda casa? Antes de medir forças contra o Velo Clube, o time paulista terá outro compromisso em Brasília. Na segunda-feira 10/2, também às 21h30, a equipe enfrentará a Inter de Limeira na Arena BRB Mané Garrincha. Os ingressos para essa partida também já estão disponíveis para compra. Com o Morumbi IS temporariamente indisponível devido aos shows da cantora colombiana Shakira, o São Paulo adotou a Arena BRB Mané Garrincha como sua casa provisória. A escolha do estádio se deu por conta da estrutura, logística e da boa recepção da torcida tricolor na capital federal. A experiência de atuar no Mané Garrincha tem sido positiva para o clube. Em 2024, o São Paulo já disputou 3 partidas no estádio. No Campeonato Paulista, venceu a Inter de Limeira por 3/0. Pelo Brasileirão, conquistou um empate sem gols contra o Juventude e venceu o clássico contra o Corinthians por 3/1. A presença da equipe na capital federal fortalece a relação do clube com seus torcedores de outras regiões do país. Com bons resultados jogando em Brasília, o São Paulo tem aproveitado essa fase para consolidar sua torcida fora do estado de São Paulo. Quer seguir embalado mesmo fora de casa. Além do desafio contra o Velo Clube, a sequência do Campeonato Paulista será fundamental para as pretensões da equipe no torneio. O objetivo do técnico Zubeldia é manter o time na liderança do grupo e garantir a melhor campanha possível na fase de grupos. Com boas atuações e o apoio da torcida em Brasília, o São Paulo espera seguir embalado na competição e manter a Arena BRB Mané Garrincha como um verdadeiro trunfo nesta temporada. O United aceita ajudar nos salários para colocar Casemiro no São Paulo e negociação tem desfecho. Casemiro vive a situação complicada na Inglaterra. O São Paulo com time reserva perdeu para o Bragantino no Campeonato Paulista no Nabizão, em Bragança Paulista. Zubeldia foi muito criticado na rede social após o jogo de ontem e reforços voltou a ser assunto nos bastidores. O treinador são paulino gostaria de contar com um novo
atacante no elenco e Júlio Casares descartou. Nas últimas horas, um jogador criado em Cotia foi oferecido, Carlos Henrique Casemiro. O volante tem contrato no Manchester United até o meio de 2026, mas não está nos planos do treinador português Rubem Amorim. Com isso, o time inglês aceita liberar o brasileiro e pagando maior parte do salário, segundo informou Jorge Nicola. O tricolor gosta do volante, mas lado financeiro trava a contratação. Porém, mesmo com o Manchester United pagando maior parte do salário, o retorno do meio-campista ao SPFC está descartado. O presidente Júlio Casares não tem condição financeira de fechar esse negócio, com vencimentos na casa dos 9 milhões de reais por mês. Clube inglês topa emprestá-lo e ajudando em parte do salário. São Paulo adoraria ter Casemiro, mas não há condição financeira para essa negociação, explicou Jorge Nicola. Como foi a passagem do volante no SPFC? Carlos Henrique venceu a Copa Sul-Americana de 2012 do tricolor paulista, mas teve altos baixos com a camisa do clube do Morumbis. Ele ficou 11 anos no São Paulo e não descarta um retorno no futuro. Nas redes sociais, os torcedores são paulinos querem a volta do meio-campista multicampeão no Real Madrid. Mas o sonho da torcida não se tornará realidade neste momento e Júlio Casares prega pés no chão. O elenco do SPFC já está custando acima do que foi orçado no início da temporada e a diretoria não vai fazer loucuras. Casares acredita que o elenco já está forte após contratar Oscar, Wendel, entre outros. E você, torcedor? O que você acha da situação de Casemiro no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.